Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Vamos continuar aqui nos nossos estudos. Para quem já está com saudade de Elias e Eliseu, não fique com saudades. Nós terminamos a nossa série nas aulas passadas, na semana passada, para ser mais preciso. E vamos começar uma outra série, mas não hoje. Não hoje. Nós vamos começar uma outra série na semana que vem. Nós vamos começar uma série falando acerca de Jesus. Por quê? Eu tenho essa preocupação, eu tenho um desejo, essa preocupação, esse anseio que vocês conheçam o seu Salvador. E não sei como andam as leituras de vocês, em que parte da Bíblia vocês estão lendo, portanto eu quero começar esta série. Mas o pastor vai pregar expositivamente num evangelho, em alguma outra carta? Não. Eu vou expor a vida de Jesus. Então vai ser esse o nome, a vida de Jesus. O pastor Nicolas também vai falar sobre isso no Darash, mas eu vou tentar aqui resumir e simplificar para vocês compreenderem. Mas a minha preocupação maior é que vocês conheçam o Salvador. Conheçam o Salvador, de onde ele veio, para onde ele vai. Parece Globo Repórter, né? Não, mas de onde o Senhor Jesus estava antes de encarnar, onde ele estava, o que ele estava fazendo. Vamos aprender um pouco sobre isso. Quem falou sobre Jesus no Antigo Testamento? Tem Jesus no Antigo Testamento? Vamos ver se tem. Ou Jesus só aparece nos evangelhos e pronto, acabou. Nós precisamos compreender isso. E principalmente, especialmente aí, a vida de Jesus relatada ali nos evangelhos, sua infância, o nascimento, a sua infância, a sua vida adulta, o seu ministério, a sua morte e a sua ressurreição. Todos esses detalhes nós vamos caminhar. Eu não sei quanto tempo vai durar essa série, eu não quero estendê-la por muito tempo, mas eu quero que vocês tenham conhecimento do Senhor. Por quê? Porque esse conhecimento do Senhor vai levá-los a serem mais como Ele. Esse é o nosso objetivo. A sermos iguais ao Senhor Jesus, a pensarmos como Ele, agirmos como Ele, falarmos como Ele. Esse é o nosso objetivo, o objetivo da nossa vida. O Evangelho faz com que nós sejamos moldados à imagem de Jesus, à imagem do Filho de Deus. Então, se você é crente, está me ouvindo, você tem que ser que nem Jesus, sabia? Sim. Todos nós devemos ser iguais a Jesus em tudo. Por isso que eu quero que vocês conheçam Jesus e aumentem no conhecimento dele, o que ele falou, o que ele mandou, os milagres que ele realizou. Então nós vamos fazer uma série acerca da vida de Jesus. Tá? Nós sabemos que Jesus é Deus. Enfim, estou dando vários detalhes aqui, mas nós vamos caminhar a partir da próxima semana. Hoje eu quero relembrá-los de algo extremamente importante para a vida de vocês. Se você está me assistindo e você não é crente, você não entregou sua vida a Jesus, você não confiou no Salvador para a sua salvação, essas aulas vão mudar a sua vida. Sim. Não sou eu que vou mudar, é o conhecimento, é a palavra de Deus que vai mudar a sua vida. Sim, o poder de Deus que muda a sua vida. Mas o conhecimento que eu vou transmitir aqui vai transformar a vida de vocês. Mas eu já sou crente, pastor Isaac, então eu posso desligar aqui o vídeo? Calma lá. Eu vou falar sobre o Evangelho. O que é o Evangelho? Você precisa saber. Às vezes nós somos indagados, alguém pergunta pra gente, você já creu em Jesus, você já aceitou Jesus? E a gente fala, sim, eu aceitei Jesus. Mas a gente não entende muito certamente o que está falando, quais são os detalhes. Eu aceitei Jesus, mas o que é isso? Você já é salvo? Eu sou salvo, mas salvo do quê? Às vezes nós não sabemos responder essas perguntas. E eu vou passar aqui rapidamente nessas duas aulas, então vai ser essa aula primeira aqui e a próxima, o Evangelho em 3 passos. O Evangelho em 3 passos, ou 3 partes aí do Evangelho, tá bom? Então me acompanhe, se você não é crente, o conhecimento que eu vou falar aqui vai determinar o seu futuro, o seu destino e a sua vida hoje.
Se você crer no evangelho que eu vou anunciar aqui nessas aulas, tá bom? Então, o primeiro passo, se você já é crente, você deve prestar atenção até para proclamar isso aos outros, sim? Não sei como o evangelho chegou até você, não sei como você aceitou o Senhor Jesus, como você ficou sabendo do Senhor Jesus, da sua morte, da sua ressurreição, não sei. Mas, para efeitos de evangelização, você deve prestar atenção nessas aulas, porque eu tentei simplificar aqui em 3 passos o evangelho de Deus, tá bom? Então vamos caminhar aqui. Primeiramente, o primeiro passo aqui do evangelho é o conhecimento. É o conhecimento. O primeiro passo aqui, a primeira parte do evangelho que eu estou apresentando para vocês é o conhecimento. Antes de conhecer Jesus, antes de saber dessa notícia, dessa boa nova, nós temos aí uma má notícia. Sim, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para vocês. Geralmente a gente pede qual a notícia que a gente quer ouvir? A boa notícia, mas eu vou falar a má notícia primeiro. E todos os passos que eu vou apresentar para vocês aqui estão baseados no livro de Romanos. Então já deixa a sua Bíblia aberta em Romanos e nós vamos aí caminhar pelo livro de Romanos, em todos os textos que eu escolhi, nós vamos caminhar pelo livro de Romanos. Então a má notícia que eu tenho para vocês, a má notícia, sim, é que todos pecaram. Sim, todos pecaram. Abra aí sua Bíblia em Romanos 3:23. Romanos 3:23. Texto-chave, um texto que muitas crianças já sabem de cor e devem saber mesmo, porque é uma má notícia. Que má notícia é essa? Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram. E aí, dependendo da sua tradução, está escrito assim: e carecem da glória de Deus. Carecer aqui não é que a pessoa está ali carente, não. A pessoa está privada. A pessoa está separada da glória de Deus. Então ela é inimiga de Deus. Por quê? Porque ela pecou. Sim, essa é a má notícia. Então, o conhecimento acerca dessas coisas, que existe um Deus e que por causa do pecado nós estamos separados de Deus. Existe um salmo que fala assim: diz o tolo em seu coração, não há Deus. Não há Deus. Por que ele é chamado de tolo? Porque ele começa dizendo que não há Deus, ele quer fugir dessa verdade, dessa má notícia. Ele quer fugir. A solução para ele é dizer: não existe Deus para eu ter que prestar contas. Essa história de estar separado de Deus não existe. Então o tolo diz isso em seu coração. Mas nós sabemos que essa não é a verdade. O conhecimento que nós obtemos aí através do Evangelho diz que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. Esta é a má notícia. Esta é a má notícia. Mas, pastor Isaac, eu pequei, eu não sou tão mal assim. Abra sua Bíblia em Romanos 5 para saber de onde vem esse pecado. Romanos 5:12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Que homem é esse? É Adão. Adão pecou e por causa dele entrou o pecado no mundo. Nós vamos ver mais para frente que também entrou a morte. E é um problema que nós temos que lidar, a morte. E aqui a morte eterna, a total separação de Deus entrou no mundo. Como nós vamos resolver esse problema? Temos uma má notícia, é uma péssima notícia. Existe um Deus e nós estamos separados da glória de Deus. E por causa de Adão, todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores por causa de Adão. E claro, o nosso próprio pecado afirma isso. Nosso próprio pecado afirma que somos pecadores. Veja seguindo o versículo 12 do capítulo 5. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Ai. Agora nós temos aí o nosso problema aumentou. A má notícia se tornou ainda mais pesada. Eu tenho
Separação de Deus. Existe um Deus santo, puro, criador de todas as coisas, e eu estou separado, estou longe dele, longe desse Deus criador, desse Deus salvador. Estou longe dele. Sou escravo do pecado, como Romanos vai falar também em outras partes. Sou escravo do pecado. Eu só faço o pecado. E por causa desse meu pecado, eu herdei também a morte. Irei morrer fisicamente e irei morrer eternamente, porque esse pecado é contra um Deus justo, santo, é contra um Deus infinito, eterno, e a sua santidade é assim, infinita e eterna, e a minha ofensa é na mesma proporção. Então a minha punição, se a minha ofensa é eterna contra um Deus justo e eterno, a minha punição qual deve ser? A morte eterna. Está escrito lá, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado também está em Romanos. O salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6, 23. Eis aí a má notícia que eu tenho para vocês. Se você não aceitou Jesus, se você não crê em Jesus para a sua justificação, se você não é crente, você está nessa situação. Você está separado de Deus, escravo do pecado, e um dia vai morrer, não só fisicamente, mas eternamente. Essa morte é o sofrimento eterno. Advindo aí da ira de Deus. E pastor Isaac, é assim que o evangelho começa, assim que a proclamação do evangelho começa. Nós devemos, você que já é crente, nós devemos anunciar isso às pessoas. Essas verdades, essa má notícia você precisa dar para as pessoas. Porque senão elas vão achar que está tudo bem. Vamos seguindo a vida aí, está tudo bem, quando morrer não vai acontecer nada. Você precisa dar essa notícia, transmitir esse conhecimento. Mas, como eu disse para vocês, o evangelho é uma boa notícia, é a boa nova. O evangelho, traduzido assim, é uma boa nova, uma boa notícia. Então, graças a Deus pelo evangelho, nós não ficamos naquela situação. E agora o que nós vamos fazer com essa má notícia? Deus traz uma boa nova para nós. Veja aí em Romanos 3, 24. Se nós temos uma má notícia em Romanos 3, 23, nós temos uma excelente notícia em Romanos 3, 24. Sendo vamos ler o 23 de novo. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Má notícia. 24 é a boa notícia. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a boa notícia, a excelente notícia para você ser resgatado. Redenção aqui é ser comprado, ser resgatado mediante um pagamento de um preço. Nós vamos falar sobre esse preço daqui a pouquinho, mas olha só quanta coisa boa nesse versículo 24. Sendo justificados. O que é ser justificado? O que é ser justificado? Eu tenho o meu pecado, sou pecador, mas sou declarado justo diante de Deus por meio de Jesus. Por meio de Jesus eu sou declarado justo. E essa declaração de justiça me aproxima de novo de Deus. Então, eu sou justificado diante de Deus. Eu não me apresento mais diante dele como ímpio, como pecador, como condenado, não. Mas por causa de Jesus, por causa do que Jesus fez. Eu vou falar mais daqui a pouquinho sobre o que Jesus fez, mas por causa disso, por causa dele, eu sou apresentado diante de Deus justo. E agora eu posso ter comunhão com Deus. E aqui ele enfatiza gratuitamente por sua graça. Essa justificação, eu ser declarado justo diante de Deus, ter a condenação, aquele problema lá da morte eterna, eu tenho essa condenação removida. Jesus sofreu no meu lugar, eu tenho essa condenação removida. Eu não vou mais morrer eternamente, porque agora eu sou justo diante de Deus. Isso tudo é o quê? Porque é algo que eu faço? Não, eu mereci realmente, eu sou uma pessoa muito boa. Nós recebemos isso gratuitamente. É gratuito para nós.
mas para ele custou a vida. Para Jesus custou a sua vida. É gratuito para nós, é graça de Deus, mas custou a vida de Jesus. Por que custou a vida de Jesus? Nós tínhamos o problema da morte a ser resolvido, sim. Nós tínhamos o problema da justiça de Deus. Como é que todos esses pecados que nós cometemos, todos esses pecados, Deus ia anular, Deus ia apagar, passar uma borracha? Deus poderia fazer isso? Porque isso não ia satisfazer a sua justiça. Deus não podia apagar, passar uma borracha. Não, tudo bem, isso aí não foi nada. Por isso que nós olhamos para Jesus e vemos o que ele fez. O que ele fez? Ele morreu, como nós dizemos, ele morreu no nosso lugar. Porque o que eu disse, o salário do pecado é a morte. Quem pecou? Eu pequei, você pecou, nós pecamos. Mas quem morreu? Foi eu? Foi você? Não. Jesus morreu. E ele sem pecado. Então ele morreu por causa do meu pecado. Tudo bem, legal. Jesus morreu no meu lugar. Essa é a excelente notícia. Eu não vou mais morrer eternamente. Não tenho mais a condenação da morte eterna ou da ira de Deus sendo derramada eternamente sobre mim. Por quê? Porque Jesus resolveu essa questão. Ele recebeu os meus pecados, os nossos pecados, e sobre ele repousou ali a justiça de Deus. A justiça de Deus. Ele morreu no meu lugar. Essa é a boa notícia. Veja aí no versículo 19 do capítulo 5. Nós lemos o versículo 12 e vamos ler o 19 do capítulo 5. Olha só. Nós temos um problema aqui, lá no versículo 12, né? Em um só homem entrou o quê? O pecado e a morte no mundo. E olha o versículo 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, aqui está falando de Adão, e nós nos tornamos pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Porque Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo fato de eu crer nele. Nós vamos falar isso mais daqui a pouquinho, na verdade na próxima aula. Vamos falar sobre a fé, sobre crer em Jesus, mas eu crendo em Jesus, eu recebo os benefícios da morte dele. Recebo os benefícios da justiça de Deus aplicada em Jesus. Porque a justiça de Deus foi aplicada em Jesus, eu recebo os benefícios. E quais são os benefícios? A justificação. A justificação. Eu não sou mais condenado. Eu sou justo diante de Deus. Essa é a excelente notícia. E aí, por causa da morte de Jesus, é algo interessante aqui. E se Jesus não tivesse ressuscitado? O apóstolo Paulo vai dizer, eu não vou abrir aqui em 1 Coríntios 15. Na verdade, acho que dá tempo. Vamos abrir lá em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai dizer que se Cristo não ressuscitou, o evangelho não tem muito sentido. Não tem sentido nenhum, na verdade. Ele fala, é vã a nossa fé e a nossa pregação de nada vale. Porque se Jesus não ressuscitou, ele não venceu o quê? Um dos nossos problemas. Nosso problema era o pecado e a morte. Está lá em Romanos 5,12, o pecado e a morte. Se Jesus não ressuscitou, ele não venceu a morte. Então o apóstolo Paulo faz esse argumento. Ele discorre ali no 1 Coríntios 15, falando sobre esse argumento. Se Jesus não ressuscitou, ele era só mais um homem lá que morreu e acabou. Ficou lá na sepultura. E acabou a nossa esperança. Nós não temos esperança. Esperança de quê? De que nós não morreremos mais eternamente. Não estou dizendo aqui que você não vai morrer, que o pastor também não vai morrer. Não estou dizendo isso. Nós um dia, as consequências naturais é eu ficar velhinho, Deus queira que eu fique velhinho e morra. Mas estou falando aqui da morte eterna. A morte eterna é descrita lá no livro do Apocalipse, a condenação eterna, o sofrimento, o ranger de dentes, o sofrimento é a punição pelo pecado, a punição que é eterna, porque é vinda de uma ofensa a um Deus eterno. Então isso, se Jesus não ressuscitou, ficou lá morto, isso não foi pago. Nossa justificação é incompleta.
Então, só foi mais. Mas Paulo diz, traz uma boa notícia. Claro, ele faz todo o seu argumento, mas ele termina dizendo que Jesus, claro que ressuscitou. Olha só, versículo 21 de 1 Coríntios 15. Visto que a morte veio por um homem, também... Que homem é esse aqui? Visto que a morte veio por um homem. Que homem é esse? Eu queria estar aqui na classe com vocês, viu? Para ver o que vocês iam responder. Que homem é esse? É João. É o Zé. Não, é Adão. Visto que, nós já lemos lá em Romanos 5:12. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele afirma no versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Aqui primícias dos que dormem é que ele ressuscitou, ele foi o primeiro a ressuscitar. E assim nós nos beneficiamos dessa ressurreição. Nós um dia seremos ressurretos ou ressuscitados. Nós seremos ressuscitados para nunca mais morrer e ter esse benefício da ressurreição de Cristo. Tá bom? Então nós temos esse problema. Uma má notícia. Existe um Deus, estamos separados desse Deus por causa do nosso pecado e um dia morreremos. E essa morte é uma condenação eterna. Qual é a boa notícia? Que por causa de Jesus, por meio dele, por causa do que ele fez na cruz, nós temos a justificação. E por causa da sua ressurreição, nós também venceremos um dia a morte. Tá joia? Essa é a parte do conhecimento que vocês devem proclamar, vocês devem anunciar isso para os seus amigos que não são crentes. Na verdade, anunciem para todas as pessoas. Sim, elas devem saber, essa é a verdade que está na Bíblia. Mas a pessoa não crê na Bíblia. Você deve falar, para onde você está caminhando rumo ao abismo. É um cego andando em direção ao abismo. O que você vai fazer? Você vai avisá-lo, você vai alertá-lo, ô cego, você está indo para o abismo. O destino final da sua caminhada vai ser o abismo. Vai ser ali, vai cair eternamente, vai morrer eternamente, vai ser a condenação eterna, o seu destino, o cego. O cego vem e fala para você, não quero saber disso, sai daqui. Você avisou. Porque ele não tem conhecimento. O incrédulo não tem conhecimento e é aí que começa o evangelho. Através da pregação. Romanos 10 vai falar que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Então nós devemos pregar o evangelho. O evangelho começa por aí, avisando as pessoas acerca dessa mas não fique só na má notícia. Tinha um amigo nosso que ele dava só a má notícia. Você vai para o inferno. Como assim? Eu vou para o inferno? Não manda para o inferno, evangeliza. É isso, evangelizar é trazer a boa nova. Tá bom? Esse é o evangelho, começa por pregar a verdade, pregar o conhecimento. Mas o evangelho não acaba aí. Nós temos outros passos. Eu dividi aqui em 3 passos do evangelho. O evangelho tem outras coisas para acontecer. Eu vou explicar para vocês na próxima aula, tá bom? Para essa aula eu quero que vocês decorem e me mandem o áudio. É muito fácil o texto, muito fácil. Romanos 3, 23 e 24, tá bom? Romanos 3, 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tá bom? Sim, vocês vão ter aí a boa e a má notícia para apresentar para os seus amigos, seus familiares, seja lá onde você for. O crente deve estar sempre pregando, sempre avisando o pessoal que está caminhando para o abismo. Tá joia? Fiquem com Deus. Aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.